Olá, um prazer muito grande estar novamente com vocês. Eu quero agora convidar você a louvar ao Senhor. O Senhor merece o nosso louvor. O louvor faz bem ao coração do Senhor. Meu nome é Eli Lima, eu faço parte do Ministério da Adoração da Igreja Reviver, uma igreja presbiteriana no Taquari, em Brasília, Distrito Federal. Vamos cantar. Esse cântico fala de agradecimento, como agradecer. Agradecer sempre, todos os momentos da vida que Deus nos proporciona. Dar graças a Ele. Graças dou. Quero convidar vocês a cantar. Aqui diante de Ti, eu tenho tanto pra Te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me desse, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. Com meu coração, o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou. Da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou. Por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos dos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. 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 Graças dou. Você já parou para agradecer hoje pela roupa que você veste? Pelo alimento que você absorveu, que você comeu hoje? Você agradeceu? Pelo respirar que o Senhor todo dia nos dá? Agradeça sempre ao Senhor. Sempre. De coração. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou, graças dou. Aleluia. Sempre com esse espírito de agradecer ao Senhor. Esse cântico é um cântico novo, que nós vamos cantar. Eu queria cantar e dizer que
como diz a letra aqui, a gente tem que estar mesmo descansando no Senhor, nos braços do Senhor, porque o Senhor é que está cuidando de tudo, o Pai está cuidando de tudo, nosso Deus. E a letra fala exatamente isso: sossega, descansa, espera do Senhor. E aí, você que está desse lado aí, eu não sei, a dor, o sofrimento, a ansiedade que está no seu coração, eu quero dizer para você: sossega, entrega e espera no Senhor, como a letra desse cântico nos fala. Sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. Então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Já não sinto aquele turbilhão, e no chão só vou me prostrar, porque minha alma lhe quer sim adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo das mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem.
toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, todas as nossas aflições contigo, Pai. Ajuda-nos a sempre ter esse descansar em Ti, a ser sossegado mesmo, Pai, tranquilo, esperando que o Senhor é que vai trazer toda a providência e aquilo que mais almejamos em nosso coração. Então, nos abençoa, Pai, traz-nos o descanso vindo de Ti. É essa a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, estamos juntos aqui celebrando ao Senhor mais uma vez. E eu quero compartilhar com você 1 Crônicas, capítulo 29, do versículo 13 e o versículo 14, que diz assim: Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem de tuas mãos. Davi estava mobilizando o povo para contribuir para a construção do templo. Depois dele mesmo ofertar generosamente para a construção então do templo, ele incentiva e traz uma palavra de motivação ao coração do povo, e essa palavra incentiva o povo, move o povo a generosamente contribuir, o que possibilita a construção de todo o templo. E é nesse contexto, depois deles perceberem quão generosamente eles alcançaram o objetivo, Davi expressa a Deus a gratidão em oração e chega a essa consciência de que tudo vem das mãos do Senhor, e das mãos do Senhor foi que eles entregaram tudo aquilo que foi possível e o que eles alcançaram como objetivo. Isso é simplesmente incrível e sensacional. A consciência de que tudo aquilo que nós temos pertence a Deus. Tudo aquilo que nós conquistamos foi o Senhor que trouxe até as nossas mãos. E aquilo que nós ofertamos, aquilo que nós entregamos das mãos do Senhor, nós estamos fazendo isso. Olha que privilégio. Deus nos inclui no projeto dele, para que a gente seja partícipe daquilo que ele está fazendo. Então, quando você dizima, quando você oferta, você está sendo incluído por Deus naquilo que Deus está fazendo. Por esse motivo é que Deus nos abençoa de forma extraordinária, porque nós estamos investindo aonde o coração de Deus está, na missão e na paixão do coração do nosso bom Pai. E aqui estão as nossas contas. Eu quero desafiar você, incentivar você a caminhar em fidelidade e em obediência para com o Pai, para que você tenha uma grande colheita, uma colheita de bênção, uma colheita generosa, com a consciência de que tudo veio das mãos dele, e das mãos dele é que nós estamos entregando. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, quero consagrar as nossas vidas, as nossas ofertas ao Senhor, os nossos dízimos ao Senhor. Pai, abençoe a vida de cada um dos teus filhos. Ó Deus, que eles tenham sempre ampla suficiência, para que eles possam abundar em generosidade, para que eles possam, em fidelidade, caminhar em honra ao Senhor, com essa consciência de que foram abençoados por Ti, e então, daquilo que eles mesmos receberam, eles estão dando para o Senhor. Pai, abençoe a vida dos Teus filhos, torne eles felizes, benditos, agraciados, e que a provisão seja multiplicada na vida de cada um. Eu abençoo, e nós que, Deus, fomos alcançados por Jesus, possamos caminhar e viver em obediência e fidelidade para contigo. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Deus abençoe você, que a sua colheita seja proporcional à sua semeadura.
Graça e paz, eu sou o pastor Lincoln Alves, o pastor sênior da Igreja Reviver, uma igreja presbiteriana no Taquari, na região norte de Brasília. E é uma alegria podermos celebrar ao Senhor juntos e é um privilégio para mim compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. Nós estamos no ano da intimidade. E nesse primeiro momento, esse primeiro trimestre, nós estamos falando sobre a intimidade com Deus. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que tem a ver com a colheita da intimidade. O tema que eu quero compartilhar com você hoje é frutos da intimidade. Convido você para ler a palavra em Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra ao nosso coração: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então os serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida. O seu pecado será perdoado. Então vi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, versículo 1, nos diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Quero compartilhar com você o que acontece quando você experimenta a intimidade com Deus. Qual é o fruto, qual é a colheita da intimidade com Deus? Você já sabe que tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, nós sofremos o impacto tanto da ação quanto da omissão na nossa vida. Não é diferente quanto à intimidade com Deus. Quando nós decidimos buscar a presença de Deus, nós colheremos frutos dessa intimidade, dessa relação que decidimos desenvolver com o Senhor. O foco dessa palavra é levar todos ao núcleo, ao centro dos comprometidos e avivados, aos que estão em busca de mais intimidade com Deus, de mais intimidade com o reino de Deus. Vamos ao exemplo de Isaías, e aqui o profeta nos descreve. A visão que Isaías teve ocorreu no ano em que morreu o rei Uzias, por volta do ano 742 a.C. Talvez a experiência da morte do rei produziu em Isaías um senso de vazio que o levou ao templo em busca de consolo. O rei Uzias tinha sido um rei muito importante, um rei influente. Ele expandiu o reino, ele foi muito justo para com seus súditos, ele fez muitas coisas boas, positivas na vida daquela nação. De repente um rei morre e a nação experimenta um grande luto, uma grande tristeza, e é nesse contexto que Isaías se coloca diante de Deus, em busca da presença de Deus, e ele colhe os frutos dessa sua intimidade. Isaías busca intimidade com o Senhor em dias carregados, como os que nós estamos vivendo hoje. Tem tudo a ver com o contexto que estamos passando. Os dias difíceis que estamos vivendo irão nos levar a alguma reação, e você precisa liderar bem esse processo na sua vida,
e na sua família. O que você está fazendo nesse tempo de dificuldades, nesse tempo de incertezas, nesse tempo de angústias e de medo que nós estamos passando? Em que direção todos esses sentimentos têm levado você? Os sentimentos, eles podem levar você para perto de Deus e eles podem levar você para mais longe de Deus. Alguns vão escolher ir para longe de Deus. Palavras, por meio de ações, por meio de atitudes. Outros escolherão ir direto aos braços do Pai, com mais santidade, com mais unidade nele. Qual é o seu desejo? Qual é a sua escolha? Qual é o seu propósito? Preste atenção, nós precisamos ter cuidado porque a vida, ela pode nos levar a uma superficialidade. E essa superficialidade, ela se revela em nossas conversas, quando eu distraio com as minhas conversas e eu começo a falar coisas que não vai edificar, não vai fazer diferença na vida das pessoas. A superficialidade também no uso do tempo, no uso da administração dos recursos, das finanças, em nossos relacionamentos, no cultivo das amizades, no uso das redes sociais. Quantas pessoas têm se exposto de forma ridicularizada e triste nas redes sociais? Isso é fruto de uma superficialidade. Ao contrário da superficialidade, nós teremos grandes frutos quando nós buscamos a intimidade e a presença de Deus. Quando você experimenta a intimidade com Deus, a primeira coisa que acontece na sua vida é que você enxerga o que a maioria não consegue ver. É isso que nos ensina o versículo 2 e o versículo 3. Diz o texto: acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Enquanto as pessoas estavam desesperadas, chorando a morte do rei Uzias, Isaías, porque estava em intimidade com Deus, intencionalmente buscava a presença de Deus, ele enxergou o que ninguém conseguia ver. Os anjos, serafins, classe aqui especial de anjos, como são os querubins, declaravam que Deus é santo por 3 vezes. Essa é a grande revelação do caráter de Deus, a sua santidade. Como em um mundo tão cheio de pecado, você vê a santidade. A ideia básica de santidade é separação, ou seja, Deus está separado acima da sua criação. Isaías chama Deus de Santo de Israel. Isaías 1,4, na nova tradução da linguagem de hoje, nos diz: ai desse povo mau, dessa gente cheia de pecados, rejeitaram o santo Deus de Israel e viraram as costas para ele. Em Isaías 5,19, também fala de Deus como o santo de Israel. Tal aspecto do caráter de Deus o coloca acima da criação, separado das demais coisas. O salmista Asaf declarou no Salmo 77, verso 13, não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Algumas pessoas nesse tempo estão completamente desesperadas, porque eles estão distantes de Deus, afastadas de Deus, e o fruto que eles estão colhendo é o desespero, é a angústia, é o medo, é o pavor, porque essa é a colheita daqueles que estão distantes de Deus. Ao contrário, outros estão buscando mais e mais a presença de Deus, e como Isaías, estão desfrutando e enxergando aquilo que ninguém consegue ver. Enquanto uns estão desesperados, outros estão provando coisas extraordinárias em Deus. No texto, são os anjos serafins que estão proclamando aqui a glória de Deus. Essa é a visão que Isaías tem. Veja a expressão: toda a terra está cheia da tua glória. Aquelas outras pessoas só viam o rei morto. E por causa disso eles ficavam chorando, apavorados, angustiados, sem direção e sem norte. Diferentemente
Isaías vê o Senhor e consegue perceber a glória, a majestade de Deus e, acima de tudo, consegue enxergar que Deus continua no controle de tudo. Isso é fruto da intimidade com Deus. Você está apavorado ou você tem continuado sua jornada em fé, em confiança, em esperança? Você já se deu conta que o seu desespero talvez seja a clara evidência de quão distante você está da presença do Pai? Porque é impossível estar na presença do Pai, em intimidade com Ele, e não sentir e desfrutar da sua companhia, que traz toda a segurança no nosso coração. A glória de Deus aqui é manifestada em toda a natureza. O Salmo 19 diz: os céus declaram a glória de Deus. Essa glória de Deus apareceu a Moisés. Ele apacentava o rebanho de Jetro quando chegou ao monte de Horebe e apareceu o anjo do Senhor em uma chama em meio à sarça ardente. Moisés olhou, viu que a sarça ardia e não se consumia. Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 5. Era a glória de Deus se manifesta. Você passa a ter outra percepção quando você está em intimidade com Deus. Você enxerga aquilo que ninguém está vendo. A sua visão é ampliada. A sua visão é espiritual. E o seu coração permanece estável porque você consegue enxergar quem está com você. Esse é o primeiro fruto. Segundo, quando você experimenta intimidade com Deus, você adquire experiências pessoais com Deus. As suas experiências com Deus. O verso 4 diz: ao som de suas vozes os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Nós lemos o relato de João que diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e eu ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E aí o texto continua dizendo: e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-se, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 10. João aqui recebeu uma visão de Deus. Que lindo! Isaías também recebe uma visão de Deus, tem uma experiência pessoal, particular com Deus. Deus quer se manifestar a você, Deus quer continuar se revelando a você. Nós não conhecemos nada de Deus se Ele não se revelar a nós, e essa revelação é resultado da nossa intimidade com o Senhor. O salmista diz que a intimidade do Senhor é para aquele que o busca. A esses Ele dará a conhecer a sua aliança. Quando você está em intimidade com Deus, o fruto dessa intimidade é você gozar de experiências pessoais com Deus. Eu quero desafiar você. Chega de contar as histórias dos outros acerca de Deus em suas vidas. Conte as suas próprias histórias dos atos de Deus na sua jornada, na sua vida. Isso só é possível quando nós estamos em intimidade com Deus. Se você é uma pessoa íntima de Deus, eu tenho certeza que você tem muitos testemunhos a dar. Por quê? Porque o fruto da intimidade com Deus é você ter experiência pessoal com Ele. É importante que você creia na vontade de Deus de se envolver, de se revelar a você. Então, você crê no sobrenatural de Deus, você também precisa ter a sua visão da glória de Deus, da manifestação de Deus. A intimidade com Deus nos leva a adquirir essas experiências. A Bíblia sempre será a maior revelação. Ela é a revelação primeira e maior de todas as coisas. Contudo, podemos ter no dia a dia sonhos, revelações, milagres, sinais e prodígios, sentir de forma especial a presença pela atmosfera do ambiente, a presença de Deus
na nossa caminhada. Hoje eu vejo a glória de Deus. Você foi chamado para ter as suas experiências com Deus e aumentar a sua fé, a sua confiança nele. Nós estamos falando do fruto ou dos frutos da intimidade com Deus. Primeiro, você vai ver aquilo que ninguém consegue ver. Segundo, você vai experimentar ter experiências pessoais com Deus. Terceiro, você amplia o senso de humildade, de humanidade com o Senhor. Verso 5 diz: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A experiência que ele teve com o Senhor o levou a um senso de humanidade. Ele percebeu a grandeza de Deus e ele percebeu a sua pequenez. É incrível. Quando nós estamos conectados com o Pai, quanto mais íntimos estamos do Pai, mais de Deus se vê em nós e menos de nós mesmos aparece na nossa vida. É incrível, sabe por quê? Porque nós temos um senso de humanidade mais completo, mais perfeito, mais aguçado. Nós conseguimos enxergar quem pode, quem faz, quem é poderoso. E a gente se coloca no nosso devido lugar, no lugar de dependência, no lugar de submissão, no lugar de humildade, no lugar onde nós passamos a honrar ao Senhor. A outra tradução que nós encontramos aqui nesse versículo diz assim: ai de mim, estou perdido, porque os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros, e com os meus próprios olhos eu vi o Rei, o Todo-Poderoso. Aqui fica evidente a sua realidade pecadora. Diante da grandeza de Deus, eu vejo a minha pequenez. Eu quero repetir isso para você. Diante da grandeza de Deus, eu vejo a minha pequenez. Eu vejo o quanto eu sou necessitado, o quanto eu preciso dele, o quanto ele é importante na minha vida. O orgulhoso está tão distante de Deus que ele não consegue perceber seu tamanho diante de Deus. Quando alguém contempla a glória de Deus, quando alguém tem uma experiência com Deus, que é o fruto da sua intimidade, ele tem uma percepção da sua santidade, depois acaba olhando para si mesmo e vê a sua miserabilidade. Ele consegue perceber o quanto Deus é santo e o quanto ele é pecador e o quanto ele carece da misericórdia, da graça, do perdão do Senhor na sua vida. Quando você contempla a glória de Deus e vê que ele é santo, o seu pecado fica aflorado, sua vida fica nua, latente aos olhos de Deus. Quem está perto de Deus, não há lugar para arrogância, para soberba, para orgulho. Foi assim com Moisés. Deus lhe falou, Êxodo 33, 20. Você não pode ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Abraão, quando estava diante do Senhor, reconheceu a si mesmo como sendo pó e cinza. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Gênesis capítulo 18, verso 27. Como que está a sua vida? Você é uma pessoa que reconhece a grandeza de Deus? Ou você está olhando e só está enxergando você mesmo? Quantas pessoas hoje vivem em volta do seu próprio umbigo? O eu está tão grande que não é possível notar o D e o S que forma a palavra Deus na sua vida. Quando Deus está na nossa vida, o eu desaparece. Deus quer mostrar hoje a sua glória a você. Mas prepare-se, pois o seu corpo mortal não poderá resistir. Seu pecado terá que ser deixado, abandonado, renunciado. Você está disposto com a intimidade. Você não se torna um super crente, mas sim um discípulo sensível ao temor de Deus. Nós não somos super crentes, um super-homem ou uma mulher maravilha. Pelo contrário, nós somos discípulos
dependentes da graça e da misericórdia do Pai. Sua carne, ela nunca melhora. Seu foco passa a ser fortalecer-se no espírito e não mais eliminar a carne. Há um desejo, um anseio no coração pela purificação espiritual. Você consegue perceber isso na vida de Isaías, no versículo 6 ao versículo 7. Você deseja ser mais limpo, para ser mais íntimo de Deus e ser mais usado por Ele? E eu quero concluir essa palavra dizendo que o último fruto que nós colhemos quando estamos em intimidade com o Pai é que você experimenta a intimidade com Deus, te leva a você a se dispor mais para o ministério. Quando você experimenta a intimidade com Deus, você se dispõe mais para o ministério, para o servir naquilo que Deus lhe chamou com um propósito. Versículo 8 termina assim esse texto. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Devemos notar que o preparo para o serviço do Senhor passa por vezes e por várias fases em nossa vida cristã. A primeira é que nós precisamos estar com o Senhor. Primeiro, Deus nos chamou para estar com Ele, para termos intimidade com Ele, contemplar a sua glória, a sua santidade. Depois, nós passaremos pela fase do reconhecimento de que somos pecadores e de que precisamos ser tratados ao nível dos nossos pecados. Depois, enfim, vem o serviço. Então, note, nós vamos à presença, contemplamos a glória, a santidade, passamos pelo estágio de reconhecimento de que somos pecadores e pelo tratamento e a libertação daquilo que nos aprisiona e, por fim, nós nos dispomos a servir. Deus não empurra ninguém para a sua obra. Ele chama: a quem enviarei? Quem é que vou enviar? Sua chamada espera uma resposta: eis-me aqui, envie-me a mim. Porém o Senhor exige que aqueles que se engajam na sua obra o façam com todo o desprendimento possível. Lemos em Mateus capítulo 4, verso 18 a 22. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e Simão e o irmão André. Eles estavam lançando suas redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, eles, deixando imediatamente o barco de seu pai, o seguiram. Deus deseja uma resposta imediata. Você tem ouvido o chamado de Deus na sua vida? A intimidade com Deus nos leva a gente se dispor a servir o reino de Deus e a servir no propósito de Deus. Cuidado se você está desconectado ao seu propósito. Porque quando nós estamos desconectados ao nosso propósito, nós ficamos desorientados e perdidos. Talvez hoje essa palavra trouxe um alerta na sua vida, onde você está percebendo que você precisa aumentar a frequência da sua intimidade com Deus. Existem frutos, colheitas que nós só colhemos, frutos que nós só colhemos quando nós estamos em intimidade com o Pai. Você quer ver aquilo que ninguém consegue enxergar? A palavra de Deus diz que o homem espiritual discerne as coisas do Espírito e por ninguém é discernido. É assim que funcionam as coisas. Você quer ter experiências com Deus, onde a sua fé vai para um outro nível? Você quer ter uma consciência de humanidade, tratar o seu coração e se libertar da arrogância, da soberba, do orgulho, reconhecendo a grandeza de Deus e o seu lugar nessa terra? A intimidade com Deus te proporciona isso. E olha, nós precisamos servir o Senhor, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas tudo aquilo que Ele já nos deu. Talvez Deus está te chamando já há tanto tempo. Quantos e quantos sinais
do chamamento de Deus na sua vida e você não consegue mais ouvir porque você está desconectado com o Pai. Quem está em intimidade tem prazer em servir, está disposto a contribuir e a fazer a diferença no reino. A resposta ao chamado de Deus sempre será: eis-me aqui, envia-me a mim. Que esse seja o seu lugar. Que esse seja o lugar onde Deus te encontra. Concluindo, tudo isso que eu compartilhei com você traz uma visão aberta, com experiências pessoais, a consciência de pecado, o anseio de purificação e santidade e maior desejo em servir. Você deseja viver uma vida de intimidade com Deus? Prepare, porque os frutos serão incríveis e maravilhosos. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos chama para mais e mais da Tua presença. O Senhor nos chama para mais e mais de Ti, mais e mais do Teu amor, do Teu agir, da Tua graça. E hoje nós nos posicionamos aqui e queremos, Deus, responder ao Teu chamado, primeiro para estar contigo, primeiro para desfrutar da Tua presença. Que o meu e o coração de cada um dos Teus filhos se apaixone, Deus, por estar contigo. Que a nossa alegria seja investir tempo em Tua companhia, em Tua presença. Pai, que o nosso coração tenha um anseio por Ti diário, um anseio insaciável pela Tua companhia. Queremos sim os frutos que é resultante, ó Deus, da nossa relação contigo, porque esses frutos vão glorificar o Teu nome, vão honrar o Senhor. Pai, hoje eu oro para que esse coração que recebe essa palavra hoje na sua vida possa ser tocado pelo Teu Santo Espírito e atraído à Tua presença de forma irresistível. Que aquilo que é prioridade para o Senhor ganhe esse coração e passe a ser também sua prioridade. Que o nosso amor seja, Senhor, semelhante ao Teu amor. Que a nossa disposição de servir seja tão grande que o Senhor se sinta honrado, que nós possamos ouvir Tua voz. Caiamos, Deus, na nossa consciência, no nosso devido lugar, enxergando a Tua grandeza e a nossa pequenez. E assim possamos dizer: eis-nos aqui, envia-nos a mim, Senhor. Faça a Tua vontade na nossa vida. Cumpra o Teu querer. Não nos afaste da Tua presença. Não nos deixe. Atrai o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Colha os seus frutos e aumente a sua intimidade. Deus abençoe você. Estamos aqui encerrando mais uma vez a nossa celebração e eu quero em primeira mão agradecer a você que está sempre conosco, conectado com a família Reviver, recebendo uma palavra, celebrando o amor de Deus, aprendendo e crescendo na fé. Deus abençoe a sua vida, que essa semana seja marcada pela presença de Deus na sua vida, que você aumente a frequência da sua intimidade com Deus, por meio da oração, por meio da leitura da palavra, por meio das mensagens que você pode receber no seu coração, por meio da devocional. Que você caminhe sempre em generosidade, em fidelidade para com Deus. O Senhor é com você. Deus está com você. Por isso você não precisa temer. Que a graça do Senhor te proteja, te guarde e te fortaleça durante todo o tempo. Muito obrigado pela sua companhia. Esteja conosco. No próximo final de semana nós estaremos nos reunindo presencialmente. E é uma alegria quando você está conosco. Não deixe de celebrar ao Senhor presencialmente. Nós estamos fazendo isso com toda segurança, com todo cuidado, para a preservação da nossa saúde, da nossa integridade física, mas nós, como família da fé, nós decidimos caminharmos juntos. Esse ano é um ano da intimidade com Deus,
da intimidade com a sua família, da intimidade com o próximo, da intimidade com a sua família da fé. Então vamos aumentar essa frequência. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais uma vez estarmos celebrando o teu amor. Quero agradecer ao Senhor pela vida daqueles, Deus, que tornam, ó Deus, essa celebração possível, as pessoas que serviram nessa celebração. Quero agradecer ao Senhor, a equipe da mídia, que Deus tem sido um instrumento em tuas mãos para levar essa mensagem a lugares inimagináveis. Abençoe a vida de cada um. Abençoe a nossa família da fé, a família Reviver. Que o Senhor nos aumente e acrescente em graça e em favor, ó Deus, em bênção. Que o Senhor nos faça crescer e multiplicar, Deus, como discípulos de Jesus. Pai, proteja os teus filhos, guarde e livre de todo mal. Nos dê uma semana abençoada, uma semana marcada pela tua presença, com um nível de intimidade profunda contigo, com a família, com a igreja, com as pessoas que o Senhor conectar em nós. Eu repreendo as retaliações malignas na vida do teu povo. E Deus, seja conosco, abençoe a nossa vida, o nosso lar, nossa casa, abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso país, abençoe as nações. Deus, venha a nosso favor e ao nosso socorro. Deus, em nome de Jesus te oramos. Que o amor de Deus, nosso maravilhoso, eterno e gracioso Pai, que a graça insondável, doce e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre você. E que os dons do Espírito, o consolo e o sustento do Espírito seja sobre você, sua família e sobre todos aqueles que invocam o nome do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana maravilhosa em Deus e nos encontramos na nossa celebração presencial. Um forte abraço.